5 assuntos mais cobrados na prova do Enseja. Então, ó, fica nesse vídeo aqui que eu vou te entregar agora um super conteúdo para você já começar a estudar, tendo em vista que essa é a última semana da inscrição do Enseja, então você não pode deixar de fazer a sua inscrição, porque ela encerra agora dia 10 de maio, e aí depois já é começar com foco total nos conteúdos mais importantes para garantir a sua aprovação, fechou? Mas antes, ó, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquela tica aí no seu like, fazendo um favor, no seu joinha, e não se esqueça de deixar um comentário, porque esse conjunto de coisas é que infelizmente nos ajudam, tá? Eu digo infelizmente porque tem gente que fica assim, nossa, mas tem que comentar, tem que curtir. Cara, mas a gente está aqui com uma equipe enorme, gerando muito conteúdo de muita qualidade para você. Então eu só peço isso, se inscreva no canal, dá o seu likezinho e coloca alguma coisa nos comentários. Nem que for uma declaração para alguém aí, meu filho. Faça alguma coisa fazendo um favor, fechou? Sempre gosto de fazer isso. Valeu. Vamos lá então. Primeiro conteúdo de linguagem importantíssimo. Linguagem verbal e não verbal. O que trata isso, tá? Quando a gente fala de linguagem verbal e não verbal, é toda vez que você pegar um exercício do Enseja e ele tiver imagem e parte escrita. Por quê? A imagem é a parte não verbal, ou seja, não verbal nesse caso significa que não tem algo escrito, tá? Então, uma placa de proibido fumar, por exemplo, uma placa, por exemplo, que eu posso ter, para o cachorro não fazer o cocôzinho ali na grama. Então, se não tem nada escrito, isso é não verbal. Se ele tem parte escrita, é verbal. Só que algumas placas misturam as duas coisas, tá? Então, quando o Enseja colocar placas que misturam essas duas linguagens, ou tirinhas, histórias em quadrinhos, charges, propagandas, campanhas, tá? Então, tudo isso vai ter a ver com linguagem verbal ou não verbal e é um dos primeiros conteúdos mais importantes para você estudar, porque ele é um dos mais fáceis. E lembrando que no Enseja você precisa acertar as questões mais fáceis para garantir a sua aprovação. Segundo conteúdo, tipologia textual. O que é a tipologia textual? Nós temos, quando eu olho para um texto, nós temos duas classificações. Uma é o tipo de texto. Tá? O que é o tipo de texto? É a estrutura fixa, ou seja, algo que não muda. Vou dar um exemplo para você já começar a aprender nesse vídeo, porque daí, além de receber um pouquinho aqui da lista desses conteúdos, eu já estou dando uma explicaçãozinha para você. Então, por exemplo, pensa num texto narrativo, ou seja, em uma história. Toda a história ela vai ter um narrador, toda a história ela vai ter personagens, toda a história vai acontecer em um lugar, toda a história vai acontecer durante um tempo. Tá? Então, esses elementos fixos não mudam. Não importa se é uma história real, se é uma história fantasiosa, se é uma história de príncipe e princesa, se é uma história de bruxa, de lenda, não importa o estilo da história, não importa se tem animais falantes. Né? Todas as histórias terão narradores, personagens, tempo, espaço. Então, isso é tipo de texto. Então, tipo de texto é algo que não muda. Tá? A mesma coisa quando eu falo, por exemplo, de notícia, de reportagem, né? De bilhete informativo. Então, notícia, reportagem, um bilhetinho que a escola envia informando alguma coisa para os pais na agenda dos filhos. Tudo isso tem um tipo, é o tipo informativo, não é? Então, quando eu falo de tipo de texto, eu estou falando de algo que não muda, beleza? Show de bola? Então, esse é o nosso segundo conteúdo importante que você tem que estudar para o Enseja, tipologia textual. Terceiro conteúdo importantíssimo é o quê? É o gênero textual. Ele casa com o tipo de texto. Lembra que eu falei que quando eu olho para um texto, eu tenho duas coisas para pensar? Uma coisa é a tipologia, a outra coisa é o gênero textual. O gênero é o quê? É a parte que muda, é a característica particular. Então, por exemplo, notícia, reportagem, o bilhete que a escola envia. O que eles têm em comum que eu falei? Todos são informativos, mas eles têm características específicas. A notícia é escrita de um jeito, o bilhete numa agenda é escrito de outra forma, a reportagem é outra forma, né? Então, o que acontece? Eu tenho essas diferenças, eu tenho essas particularidades. Do mesmo jeito que uma fábula, obrigatoriamente tem que ter animais falantes. É uma história, mas tem que ter animais falantes, né? Então, diferente de um conto de fadas. Um conto de fadas precisa ter só animais falantes? Não, vai ter um príncipe, vai ter uma princesa. Então, isso é característica
particular. Então, quando fala de característica particular, eu estou falando de gênero textual. E esse é o terceiro conteúdo mais importante para você estudar para o Enseja. Quarto conteúdo importantíssimo aí, textos de opinião, ou seja, os famosos textos argumentativos. O Enseja vai pedir para você analisar textos e o que você vai ter que encontrar nesses textos argumentativos? Quais foram as estratégias argumentativas usadas para convencer o leitor? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha contra a dengue, você abriu sua prova e você está lendo lá um texto que é uma campanha contra a dengue. E aí, nesse texto de campanha, o autor desse texto, o autor dessa campanha, ele começa a colocar quais os males, quais as consequências, quais os riscos à saúde da população, tá? Que, porventura, acabe sendo contaminada aí pelo Aedes aegypti. Beleza? Opa, qual foi a estratégia argumentativa usada para chamar a atenção das pessoas para combater a dengue? A estratégia argumentativa foi a exposição, o detalhamento dos perigos para a saúde. Beleza? Ah, não, agora eu estou lendo uma campanha de doação de agasalho. E aí o autor do texto começou a mostrar fotos de pessoas dormindo na rua. Então, qual foi a estratégia usada para convencer a gente? Opa, a estratégia usada agora foi a linguagem não verbal, a linguagem visual, as fotos de pessoas dormindo na rua. Então, o que o Enseja vai cobrar de você na parte argumentativa é qual foi a estratégia usada para convencer o leitor, para chamar a atenção. E aí é muita interpretação de texto que você tem que olhar e identificar qual foi a melhor estratégia argumentativa usada, beleza? E o quinto conteúdo mais importante para você estudar para o Enseja é a parte de esportes. Nossa, professor, como que eu vou fazer isso? Tem educação física na prova de linguagens, mas não vai cair regras do jogo. Então, o que eu quero que você faça? Comece a ler notícias sobre esporte. Por exemplo, diferença salarial entre homens e mulheres no esporte, tá? A ampliação, por exemplo, de esportes para pessoas com deficiência. Por exemplo, nós temos as Paralimpíadas. Então, comece a ler textos como esse. Por quê? É esse tipo de texto que você vai ter que interpretar. Então, quando a gente fala de esporte no Enseja, dentro da prova de linguagens, você vai ter que interpretar notícias sobre assuntos diversos do esporte, mas não assuntos relacionados a regras de jogo, tá? Assuntos direcionados à ética, à importância do esporte, à importância do esporte para a saúde, à importância da coletividade e por aí vai. Beleza? Então, esses são os 5 conteúdos mais importantes para você começar a estudar para a prova do Enseja desse ano. E se você quer resolver muitos exercícios, não se esqueça, por enquanto, espero que você veja esse recado a tempo. Nós estamos com vagas abertas para o mini curso Enseja. O que você vai receber no mini curso Enseja? Você vai receber toda uma trilha pedagógica feita por mim, onde eu vou passar por interpretação de todos os eixos, todos, linguagens, humanas, matemática e ciência da natureza. Além de explicar como funcionam essas provas, eu vou mostrar na prática a resolução de exercícios. E você vai ter a possibilidade de fazer atividades diagnósticas. O que é uma atividade diagnóstica? São 10 questões que o nosso aplicativo libera para você de cada eixo. E essas 10 questões são as 10 questões mais fáceis que você deve acertar no dia da prova. Beleza? Então você faz essas 10 questões e você já vai ver no nosso aplicativo qual seria a sua nota real no Enseja. Por que 10 questões? Porque a atividade diagnóstica ela vai te dar realmente as 10 questões mais fáceis que você deve acertar. Nossa, professor, eu ainda não acertei. Então, cuidado, você precisaria de mais estudo para conseguir passar no Enseja. E aí você vai poder fazer outra atividade diagnóstica. São 16 atividades diagnósticas disponíveis para você fazer dentro do nosso aplicativo. Tá? Então, o link da matrícula está aqui embaixo na descrição. Depois que você fizer a sua compra, é só você baixar o nosso app, o app Termine Seus Estudos, para ter acesso às suas aulas instantaneamente, caso a opção escolhida de pagamento tenha sido cartão ou Pix, beleza? Se for boleto, demora alguns dias ali para compensar, mas depois você tem acesso normalmente. Fechado? Maravilha? É isso então, deixa o seu recado aí para mim. Se você chegou até aqui, vai lá no meu Instagram, @Thiago_Buranello e escreva a seguinte palavra: elefante.
É isso, do nada mesmo, do nada. Se tiver uma foto com a minha mãe lá, vai na última foto me escreve elefante, tá? Tá minha mãe na foto, elefante. Será que ele vai achar que é pra enganar? Não sei, tá? Mas não importa, pode estar a foto com qualquer pessoa lá, pode ter um negócio aleatório. Coloca lá elefante se você chegou até aqui, beleza? Mas lá no meu Instagram, @Thiago_Boranello. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!